Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Mateus 16. Mateus 16, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 15. Ah, Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Amo essa canção, amo os hinos da harpa. E depois desse refrão vem uma estrofe que diz assim: se nós a ti confessarmos e seguimos na sua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Que lindo, né, irmãos? Que lindo isso. Se seguirmos nessa luz, o Senhor não somente perdoa, mas purifica, um caminho de santidade. Aleluia. Todos acharam? Mateus 16, versículo 13. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e ainda outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Amém? Essa é uma pergunta que eu gostaria que ecoasse no nosso coração e na nossa mente nessa manhã. Talvez esse dia, talvez por essa semana, talvez por mais tempo. Quem você diz que o Senhor é? Quem é Jesus para você? Esse capítulo, irmãos, ele começa com um diálogo muito interessante. Começa em uma conversa entre Jesus, os fariseus e os saduceus. Os fariseus pedindo um sinal do céu e Jesus dando uma resposta clara e pontual para aqueles dois grupos. Você vai ver que no versículo 2, 3 e 4, quando você for ler na sua casa, Jesus vai dizer assim para ele: mas gente, vocês sabem interpretar o tempo, vocês sabem interpretar o clima, se esquenta, se chove, como que vai ser no outro dia, mas vocês não entendem ainda os sinais dos tempos? Olha que interessante essa resposta, irmãos. Aí ele acrescenta: ó geração perversa e adúltera. E Jesus ainda diz para eles: só o sinal de Jonas será dado. Olha, irmãos, Jesus tentando fazer com que eles pensem, com que eles interpretem aquilo que eles tanto falam. E qual que é esse sinal de Jonas, irmãos? Jonas tinha uma missão, ia para Nínive, deveria ir para Nínive, quis ir para outros lugares, foi parar na barriga do peixe, não é isso? Depois de 3 dias foi cuspido lá em Nínive, né? Foi colocado lá em Nínive e ele pregou o arrependimento àquele povo. E muitos foram alcançados. E isso já estava fazendo uma referência, irmãos, ao que Jesus haveria de passar. Jesus haveria de passar pela morte, sepultamento e ressurreição. 3 dias e 3 noites no coração da terra. E ele ressuscitaria. O que seria um sinal, irmãos, o maior sinal de todos para aquela geração. É verdade ou não é? Que eles voltassem ao arrependimento. Mas eles queriam qualquer outro tipo de sinal superficial. Mas Jesus não é superficial. Jesus não perde tempo. Jesus, ele é proposital. Ele sabe porque ele veio. Não é, irmãos? E Jesus se afasta deles e embarca com seus discípulos para Cesareia de Filipe.
E Jesus aproveita o caminho, irmãos, porque Jesus, ele sempre está falando conosco. Jesus não perde tempo. O Espírito Santo fala comigo e com você o tempo todo, porque ele não perde uma oportunidade. E Jesus foi aproveitando e conversando com os discípulos e falando sobre o fermento dos fariseus e saduceus. Mas os discípulos, irmãos, entendem que ele está sugerindo este assunto porque eles esqueceram os pães. Veja que incrível. Jesus está ali, irmãos, falando, explicando o que aqueles dois grupos representam para a sociedade naquele momento. Jesus está dando um conselho e eles entendem que Jesus está falando de padaria e de panificadora. Esse momento, irmãos, é profundamente humano e profundamente espiritual ao mesmo tempo. E mostra tanto a sabedoria de Jesus quanto a limitação natural dos discípulos em compreender realidades espirituais. Será que nós somos assim? Será que nós somos assim? Essa cena, irmãos, se você visualizar, ela é quase cômica, não é mesmo? Mas profundamente séria e reveladora. Porque ela mostra como podemos estar perto de Jesus, ouvir suas palavras e ainda assim não entender o que ele quer dizer. Jesus está falando de algo profundo, ele está dando um conselho importantíssimo para a vida de qualquer discípulo, de qualquer cristão. Jesus estava falando, isso ficou registrado para mim, para você, porque eu e você hoje estamos aqui. E nós estamos aqui com um propósito, é mesmo, irmãos, ou não é? Estamos aqui, queremos entregar um culto ao Senhor, começamos fazendo isso, nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos ser tocados por Ele, queremos ser libertos, queremos ser curados, queremos derramar a nossa gratidão, nós queremos conhecer mais desse tão grande amor que nos alcançou, representado pela ceia. Nós estamos aqui, irmãos, porque queremos. Você foi cheio de vontade pelo Senhor. Você está aqui porque você quer. Mas você também está aqui porque o Espírito Santo de Deus te impulsionou, me impulsionou a vir aqui nessa manhã. Olha que lindo, que paradoxo. Queremos, irmãos, os seus ensinos. Nós queremos aprender do Senhor, nós queremos ouvir, nós queremos saber. E qual que é o seu conselho aqui? Está lá no versículo 6, irmãos. Se a gente puder colocar aqui, Mimi, por favor. Disse-lhe Jesus, estejam atentos. E tenham cuidado com o fermento. Estejam atentos, mas mais do que isso, tenham cuidado com o fermento. Com aquilo, irmãos, que começa tão pequenininho, mas toma uma grande proporção. Aquilo que começa tão pequenininho dentro do nosso coração, mas que toma uma grande proporção e toma lugar de coisas importantes, de direcionamentos de Deus, do que a palavra de Deus nos diz, do que o próprio Deus revela ao nosso coração. Esse é o fermento dos fariseus e dos saduceus. Irmãos, os fariseus, eles eram extremamente religiosos, extremamente. Mas por dentro, irmãos, eles estavam muito longe do que o Senhor queria. Muito longe de Deus. Os fariseus se diziam, irmãos, conhecedores. Mas vejam, eles não permitiam que aquele conhecimento que eles tinham transformasse a realidade deles. Isso se parece com algo atual, irmãos? Você tem visto isso por aí? Eles, irmãos, estavam de domingo a domingo agarrados nas suas leis, nos seus dogmas. Se cumpriam toda a lei, eles julgavam quem não cumpria. Pessoas com aparência de santidade, jeito de falar de santidade, cabelinho de santidade, mas muito longe da santidade real. Muito longe. Com um coração incrédulo, um coração orgulhoso, um coração intolerante e sem amor. Legalistas, que colocavam regras acima da graça e do amor. Isso se parece um pouco conosco, o que
com quem convivemos. Ignoravam de fato o perdão e a compaixão. Eram focados em aparência, em performance. Eles faziam ações para parecer justos, parecer justos. Será, irmãos, que nós temos uma vida de parecer alguma coisa? Olha o que Jesus disse sobre parecer. Lá em Mateus 6, no versículo 1 ao versículo 6, ele diz: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos. Olha, irmãos, porque se vocês fizerem assim, não terá recompensa nenhuma. E ele continua, portanto, quando você fizer alguma coisa para alguém, não fique tocando trombeta, não deixa a direita ver o que a esquerda faz, ou vice-versa. Não é isso? Porque senão vocês já terão recebido a sua recompensa. Mas quando você ajudar, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. De forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai que vê o que é feito em segredo, o que acontece, irmãos? Ele recompensa. E Jesus ainda fala mais. E quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Eles gostam de ficar orando de pé na sinagoga, nas esquinas, mas só para serem vistos. Não é uma oração de arrependimento, não é uma oração de pedido de misericórdia, não é uma oração pela nação. Não é. Não é. É só para serem vistos. Eles já receberam a sua recompensa. Mas aqui vem a receita, irmãos, de quem é e não é de quem parece ser. E a receita é essa. Mas quando você orar, vá para o teu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto o recompensará. Recompensa para aquele que é e não para aquele que parece ser. A recompensa, irmãos, essa é a receita. Já, irmãos, os saduceus, eles eram um tipo de elite religiosa. Eles conversavam muito bem com os romanos. Eles conversavam sobre política, sobre cargos, sobre posições. Conversavam muito bem. Faziam uns arranjos muito bem feitos. Mas eles também trocavam as verdades, os seus valores, facilmente para se manter nessas posições. Isso é real? Isso é atual? O que vocês acham, irmãos? Criam em partes da palavra de Deus. Em partes, mas não nos milagres. O que não se prova cientificamente era duvidoso para eles. Eles não criam na vida eterna. Pense, irmãos. Eles confiavam mesmo, era na lógica e na ciência. Incrédulos, materialistas e céticos no sobrenatural do Senhor. Talvez eles ouviam testemunhos de cura e eles pensavam, mas será? Já fez químio, já fez rádio, já tomou tudo quanto é coisa. Será? Olha, irmãos, mas será mesmo que era assim? Será que não tomou alguma coisa, uma fórmula, sei lá das quantas, e teve um milagre da gestação? Será que não passou, não dissolveu? Tudo era motivo de dúvida e incredulidade. Tudo. Será, irmãos, que nós vemos isso hoje? É sobre esses ensinamentos que Jesus estava alertando os seus discípulos. E hoje Ele está nos alertando também, irmãos. Porque, irmãos, nós não devemos parecer, nós devemos ser homens e mulheres que creem verdadeiramente, que sejam integrais na sua vida, homens e mulheres de verdade, cristãos de verdade. Irmãos, ser de verdade aqui, ali, no almoço hoje de domingo, no jantar com a família, no trabalho, com seus colegas de trabalho, seja onde for, nós temos que ser cristãos de verdade e que pronunciam e que proclamam uma verdade, e essa verdade é eterna, irmãos. Essa verdade está registrada lá em Efésios, que pela graça nós somos salvos. E isso não vem de nós. Isso é dom de Deus. Isso vem dele. Não é por tanto conhecer como os fariseus,
ou por tanto se relacionar como os saduceus. Mas isso vem do Senhor. A verdade, irmãos, é que Jesus se entregou por mim e por você. E hoje nós somos livres. Hoje nós somos alcançados. Nós não podemos, irmãos, performar a nossa fé. Não podemos ter aparência de fé, achar que tem fé e não ter. Nós precisamos viver conforme a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos estar, irmãos, aonde o Senhor nos colocou. E Ele nos chamou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não parece, meu irmão. Diga para quem está do seu lado, você não parece. Você é. Você é. Irmãos, se ao longo desse tempo a gente for se reconhecendo, porque eu me reconheci demais aqui, a gente vai mudando, não é verdade? A gente vai dizer, Senhor, não quero mais isso para mim. Eu quero ser de verdade. Hoje saia daqui sendo, tá bom, irmãos? Jesus estava falando sobre tomar cuidado e estar atento. Com o quê? Com a superficialidade. Sabe, irmãos, aquela marolinha, eu vivo na marolinha, eu vivo só ali por cima. Ah, agora a gente crê, agora a gente não crê. Agora a gente faz, então a gente faz. Agora o outro não faz, eu também não faço. A gente nunca conhece, nunca se aprofunda no conhecimento de Deus, naquilo que Ele tem para nós como igreja, naquilo que Ele tem para nós como família, como profissionais. A gente sempre está ali, por cima, não seja assim. Hoje Ele diz para a gente ficar atentos e não trocar os nossos valores por posições. Irmão, seja você aonde você estiver. Seja você um filho de Deus, um representante do reino, uma pessoa que glorifica o nome do Senhor aonde estiver. Não importa, irmão, se eles vão te ridicularizar, se vão fazer panelinha e dar risada de você. Não importa, irmãos. A gente tem uma verdade. Mas, irmãos, nós não podemos mais viver essa verdade como se fosse uma mentira. As pessoas falam mentiras, cantam mentiras com tanta vivacidade. Quando nós, irmãos, aqui temos a verdade. Seja a boca de Deus aonde você está. Seja a boca de Deus entre os irmãos e entre os que não conhecem. Seja a boca de Deus. Jesus está dizendo, tome cuidado para não amar mais as coisas do que as pessoas. Sobre amar mais aquilo que você tem, irmãos, do que aquele que mora com você. Do que aquele que convive com você. Do que aquele que está do teu lado no ônibus, no carro, no serviço. Tome cuidado. Tome cuidado sobre viver julgando. E mais do que isso, irmãos, dificultando a vida dos outros. E aqui, irmãos, rolou algumas lágrimas. Porque às vezes, irmãos, a nossa personalidade quer as coisas muito quadradas, muito de um jeito só. Sempre o nosso jeito é o melhor. E a gente dificulta a vida dos outros. Irmãos, vamos parar de dificultar a vida dentro de casa. Vamos nos unir. É dia de limpar a casa. É dia de limpar a casa. Cada um pega uma ponta. Vamos nos unir. É dia do macarrão. Lá em casa, sábado é dia do macarrão. E na sua? Tem o dia da pizza, tem o dia do sanduíche, do pastel. Lá em casa é dia do macarrão. Irmãos, o Dudu já sabe como pôr a mesa. É dia do macarrão, sábado. É o prato raso, o prato fundo, o talher. É gostoso, é legal, irmãos. Se eu posso vir na escala, irmãos, quando o outro irmão não pode, porque eu não venho. Para de dificultar a vida dos outros. Se eu posso vir 2 vezes, porque eu não venho. Não preciso vir todas as vezes, 2 vezes, mas uma. Eu vou ver o povo da manhã e vou ver o povo da noite. Para de dificultar, gente. Diga comigo, eu vou parar de dificultar. É mais gostoso assim, irmãos, é mais leve. E é leve para todo mundo.
eu também, irmãos, vou parar de dificultar. Eu preciso parar de dificultar. Jesus aqui, irmãos, estava falando sobre não perdoar. Sobre não saber perdoar. Quem aqui já viu aquela passagem na Bíblia que fala sobre meio perdão? Mas por que nós fazemos meio perdão? Eu perdoo, mas... Eu perdoo, mas nunca mais é a mesma coisa. Quando a palavra de Deus diz para a gente dar o segundo lado, o que isso quer dizer, irmãos? Para apanhar 2 vezes? Não. Isso quer dizer que é para a gente dar para o outro a oportunidade de errar de novo. Porque se ele não aprendeu ainda que ele errou com você, você vai dar mais uma chance. Então, irmãos, o perdão precisa ser integral. O perdão precisa ser integral. Não existe meio perdão. Ele está falando, irmãos, Jesus está ensinando sobre obedecer a sua palavra. Sobre obedecer o que está escrito aqui, irmãos. Integralmente. Meia obediência não é obediência. Assim como meia verdade é mentira. É sobre isso. Mais do que isso, Jesus está dizendo para nós, irmãos, para a gente obedecer e se preparar para aquilo que Ele tem feito para você pessoalmente. Aquilo que Ele tem pedido para você pessoalmente. Aquilo que Ele tem propositado na sua vida pessoalmente. E aqui, irmãos, eu me lembrei da pastora Brenda. A pastora Brenda tem inúmeros CDs gravados. Irmãos, a pastora Brenda canta lindamente, como outros ministros de louvor aqui da igreja. Mas talvez, irmãos, eu nunca vá gravar um CD. Pelo menos, isso não passa no meu coração. Talvez você também nunca vá gravar um CD. Talvez você nunca vá subir aqui para transmitir a palavra do Senhor. Mas você vai transmitir a palavra do Senhor para lugares mais amplos do que esse aqui. Lá. Eu lembrei do Ti. Comecei a pensar no Ti. O ano passado, nessa época, o Ti estava em Minas. E ele podia estar lá, irmãos, e aproveitar esse tempo que ele tinha muito trabalho, mas ele também se tornou um membro da Lagoinha. E ele podia ter aproveitado, irmãos, para simplesmente ir ouvir e voltar para casa, porque está tudo certo. Mas o Ti, irmãos, ganhou 4 pessoas para Jesus, que estão congregando, que estão vivendo uma fé extraordinária. E ele plantou semente em mais de 20 corações, irmãos. É isso, queridos. Deus tem um propósito para mim e para você. Mas você tem esquecido, você tem abandonado, você tem parado, porque você está se comparando ao Gediel tocando um teclado. E talvez a gente não vá tocar um teclado, irmãos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pense sobre isso. Irmãos, Jesus estava falando com esses discípulos sobre fé. Diga comigo, fé. E olha como Jesus chama eles no versículo 8. Lá no versículo 8 ele diz assim: homens de pequena... Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou, porque eles ainda achavam que era sobre padaria, pão, panificadora, confeitaria. Homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre esse pão? Vocês se esqueceram? Irmãos, veja que interessante, esses mesmos discípulos participaram da multiplicação dos 5 pães e dos 7 pães. Esses mesmos discípulos recolheram os cestos do que sobraram daquela multiplicação. Mas agora eles estão preocupados, achando que Jesus está falando de pão, como se não fosse ter pão. Quantas vezes você já passou alguma coisa lá na sua casa, irmãos, na sua vida, e por um momento você se esqueceu do que Deus já havia provido e feito anteriormente? Nós não podemos esquecer, nós não podemos esquecer.
Será que a gente tem esquecido? Será que no primeiro obstáculo nós esquecemos? Será que no primeiro momento a gente abre mão? Não quero mais. Não oro mais. Já orei 5 anos pela salvação daquele meu familiar, não oro mais. Já pedi e não fizeram, não faço mais. Eu lembrei daquele meme daquela menininha, sabe? Que ela coloca a mão na cintura e fala, deu, já deu. Será que a gente é assim, irmãos? A gente se esquece com facilidade? Quem aqui acha que aquele que começou a boa obra já terminou na sua vida? Que bom, irmãos, porque não é isso que Filipenses fala, que a carta aos Filipenses diz. Lá no capítulo 1, versículo 6, né? Diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar até o dia do Senhor. Irmãos, nós estamos em obras e está tudo certo. O que a gente não pode fazer é esquecer do que foi sendo construído em nós nesse caminho, do que foi construído em nós nesse processo, do que nós enfrentamos e vencemos. Aqui em janeiro, estamos agora em setembro. Não podemos. Hoje é o dia da proclamação da República, 7 de setembro. Não podemos esquecer do que o Senhor falou para a nossa nação e o que Ele vai fazer. Não podemos esquecer de orar por ela, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós é que vamos falar do Evangelho do Senhor para essa nação, irmãos. Não podemos esquecer. O Senhor, Ele quer alterar, Ele quer mudar a gente de lugar, de posição. Ele quer nos tirar de um lugar, irmãos, onde nós estamos estagnados, aonde há dúvida, incredulidade. O Senhor quer nos tirar daqui para nos colocar aqui. Você já está passando por esse caminho? Você está me entendendo? O contexto diz que os fariseus e saduceus estavam pedindo um sinal do céu. Eles estavam pressionando Jesus, querendo provas. E Jesus responde, gente, sinal de Jonas, entenda você. Tchau. Fui. Jesus não vai, irmãos, provar qualquer coisa, porque Ele não precisa, porque Ele é Deus. Jesus não cede à pressão. Não, Ele sabe quem Ele é. Mas veja o que Ele fez. Agora Jesus leva os seus discípulos daquele lugar para Cesareia de Filipe. Foi isso que nós lemos, né? Historicamente, irmãos, Cesareia de Filipe é um lugar de abundância de fontes. Ele é a fonte de águas vivas. Ali, irmãos, começa a nascente do Rio Jordão. Quanta coisa aconteceu no Rio Jordão. Aquela cidade, irmãos, aos pés do Monte Hermon, que nós vemos tanto na Bíblia, um lugar de bênção. Salmo 133, 3 diz, né? Ali habita o Senhor e a vida para sempre. Não é isso que o salmista diz? Ele os leva, irmãos, para um lugar de revelação. Diga comigo, revelação. Agora, irmãos, Pedro, por inspiração divina, terá a revelação de quem é Jesus. Lembram no versículo 16? Vamos ler juntos aqui? Versículo 16 e o 17. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos... Irmãos, que revelação maravilhosa. Uns dizem que ele é Jeremias, outros dizem que ele é outro profeta, outros dizem que ele é Elias, outros dizem que é João Batista. Mas Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, bem-aventurado Pedro. Feliz é você, Pedro, porque isso não foi revelado para você de terceiros. Isso não foi revelado a você porque o pastor pregou, porque a pastora pregou e disse. Isso não foi revelado a você porque você foi na célula essa semana. Mas você precisa ir na célula, irmãos. Quando chega 20 minutos para começar a célula, os irmãos começam a escrever que não vai.
Né, irmãos? Isso é triste para o líder. Né? Fechamos o parênteses, irmãos. Vamos lá. Irmãos, isso não foi revelado porque as pessoas estão dizendo, por causa do testemunho do A, do B e do C. Não. Isso foi revelado a Pedro. Foi revelado pelo Pai. Você já teve, irmãos, um encontro com Jesus assim, de receber uma revelação da parte dele para você? Como é maravilhoso encontrar aquele que é o caminho, irmãos, a verdade, a vida. Como é maravilhoso seguir esse caminho, irmãos, daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Verdade, vida, verdade, vida. É o que nós precisamos. Os olhos de Pedro, irmãos, dos discípulos foram abertos, assim como os nossos, quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus sobre nós. A nossa vida mudou. O dia deixou de ser nublado. É isso, não é, meu irmão? Você consegue ainda celebrar por esse dia de encontro? Eu não lembro que dia foi, irmãos, mas eu só lembro que nunca mais eu fui a mesma. Não tem como, irmãos, encontrar esse Jesus e continuar sendo o mesmo. Não tem como receber essa graça e continuar sendo os mesmos. E hoje nós cremos, os nossos olhos foram abertos, nós reconhecemos. Então eu volto a te perguntar, irmãos, quanto nós conhecemos Jesus? Quanto você conhece Jesus? Essa é uma pergunta genuína, importante. Eu quero que você pense. Mas quem eram esses discípulos, irmãos? Eram pessoas que estavam ali no dia a dia com Jesus, certo? Eles presenciavam milagres, eles ouviam seus ensinamentos. Eles de perto, muito perto, acompanhavam o dia a dia e observavam como Jesus agia, reagia, se dirigia às pessoas, como Jesus amava, como Jesus era perspicaz com os fariseus e saduceus. Irmãos, Jesus não era um mistério. Jesus não era um mistério, nem na forma que ele vivia e nem na forma como ele se comportava. Jesus era e é simples, simples, profundo. Jesus se conhece, por isso ele não cedia às pressões. Jesus sabia o que ele haveria de passar. Jesus sabia por que ele veio. Jesus sabia. Jesus conhece a mim e a você, e sabe por que ele te conhece intimamente? Porque ele é Deus, mas porque ele também estava no jardim quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não foi assim, irmãos? Isso quer dizer que ele te conhece muito. O Espírito de Deus sonda os nossos corações e pensamentos. O profeta Jeremias escreveu isso no capítulo 17, versículo 10. Mas e nós? Será que conhecemos Jesus de verdade? Será que conhecemos o Jesus que curou o irmão José, a irmã Maria, a pastora Evelyn? Será que é esse? Será que conhecemos Jesus que nos tempos dos evangelhos foram escritos, lá, quando os evangelhos foram escritos, ele fazia, realizava, falava, corrigia, mas tudo isso no passado? Como que está isso, irmãos? Talvez a sua fé tenha sido revelada só pelo que se ouve, pelo que se vê, mas não pelo que se vive. Irmãos, se a nossa fé, se toda a verdade que nós conhecemos de Jesus, é aquilo que nós nos alimentamos aqui domingo, terça ou na célula, é muito pouco. É muito pouco, queridos. Eu quero dizer que nós somos candidatos a ter uma vida abalada em breve. Porque nós precisamos nos relacionar com o Senhor na nossa casa, no nosso dia a dia. É mais do que só ouvir aqui. Você entende isso, meu irmão? Esse é um conselho muito bom. Mas hoje, irmãos, permita o Senhor tirar você daqui e pôr para cá. Tira você dessa estagnação, da incredulidade, do comodismo e pôr você aqui, nesse lugar de revelação. Existe um processo, irmãos, é claro que existe e não é fácil, mas existe processo para tudo na nossa vida.
não é só para a nossa vida cristã. Não é verdade? Então pare de ter medo, pare de fugir. Deus tem um destino para nós, irmãos, e qual é? Está lá em João 7:13, né? Que a gente tem a vida eterna. Com Ele. Com Ele. Com Ele, irmãos. Começa aqui. E agora Pedro revela e os discípulos entendem quem é Jesus. Um novo tempo começa. E aqui, irmãos, Jesus fala pela primeira vez sobre a igreja. Diga, igreja. Eclésia. Irmãos, eclésia. Reunidos. Reunidos, irmãos. Chamados para fora. Chamados para falar. Chamados para viver. Aqui Jesus fala sobre a igreja, irmão, sobre nós. Mas só depois que eles reconhecem quem é o Cristo. A revelação de quem Ele é, irmãos, é a base da igreja, o fundamento da igreja. O que eu quero dizer com isso, irmãos? A igreja verdadeira só pode ser construída sobre o conhecimento correto de quem Jesus é. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós precisamos ser igreja, irmãos. Que conhece Jesus, que ouve a sua voz, que obedece. Nós precisamos viver em comunhão entre nós, irmãos. Olha para esse lindo, linda que está aí. Nós precisamos viver em comunhão, irmãos. E mais do que isso, em comunhão com Ele. E refletir o seu amor ao mundo. Irmãos, não basta apenas nos reunirmos aqui, cantarmos ou termos um nome de igreja, Templo das Águias, Assembleia de Deus, Deus é amor, Jesus vem, Jesus salva. Não basta, irmãos. Sem Jesus, nós somos apenas um grupo de pessoas reunidas. Com Ele, nós somos o corpo de Cristo. Chamados para anunciar o Evangelho, revelar e refletir a glória de Deus. Irmãos, nós precisamos usar a autoridade que nos foi dada. Lá no versículo 19, vamos ler aqui? No versículo 19 ele diz: eu darei a você, Pedro, as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá ligado nos... E o que você desligar na terra será desligado nos... Olha que interessante, irmãos. Jesus está dizendo, hoje eu estou te dando autoridade espiritual. Hoje eu estou te dando autoridade real. E essa autoridade espiritual, irmãos, não pertence só a Pedro, mas pertence a todos nós. Pertence a todos nós. Pertence à igreja como um todo. Como representantes do reino, nós temos as chaves. Diga assim comigo, eu tenho a chave. Levanta a sua mão assim, ó, que você aprende mais. Eu tenho a chave. Uns trazem o sal, outros trazem nada e pedem para os irmãos levantar a mão. Né, Fran? Eu tenho as chaves. Deixa eu ver esse povo aqui. Diga aqui, ó, eu tenho a chave. Agora aqui, a irmã Mailda vai arrebentar, irmãos. Agora aqui, eu tenho a chave. Eu disse para vocês, ela come bem. E agora aqui, eu tenho as chaves. Aí, ó, teve um representante de pé aqui. Irmãos, quando diz nós temos a chave, nós temos autoridade. Diga, autoridade. Você tem autoridade. E o que você fizer nessa terra, irmãos, se, diga comigo, se estiver alinhado com o céu, vai acontecer. Vai ser ligado, vai ser desligado, irmãos. Olhe que coisa. Autoridade, somos igreja, corpo de Cristo com autoridade. Eu quero te chamar hoje, irmãos, para você ligar, para você validar, para você declarar, para você ter autoridade espiritual para servir e liderar. Você recebe? Para ensinar e agir, para alinhar-se com a vontade de Deus. Quero chamar você, igreja, para ir para o mundo, pregar o Evangelho, batizar. Autoridade.
A igreja tem autoridade no nome de Jesus para orar com fé, irmãos. Curar os enfermos, liberar os oprimidos, libertar os oprimidos, agir como embaixadores de Cristo. Irmãos, nós não somos daqui, mas onde colocamos os pés é território nosso. Irmãos, nós tivemos, né, querida, a oportunidade de ir no consulado americano. Tem até o cheiro dos Estados Unidos lá, irmãos. Verdade, é um cheiro diferente. Parece que você entra em uma atmosfera diferente. E o guarda ainda diz na porta. Ele fala, sejam bem-vindos, vocês estão entrando em território americano. Eu já me senti lá, irmãos. Porque se eu não me sentir lá, quando que eu vou? Não é assim, irmãos? Você, irmãos, é do céu. Você não é dessa terra. Nós estamos aqui, irmãos, para refletir, para mostrar a glória de Deus, para orar lá no teu serviço. O povo me pede oração, irmãos, para dor de cabeça. Eu oro, eu não sei se vai sarar, mas eu fiz minha parte, porque não sou eu que curo. É o Senhor que cura. Quando eu já vejo um abatido, eu já chego junto. Já esquento a marmita no mesmo horário que ele, entende, irmãos? Ó as estratégias. Já sento lá, tá tudo bem com você? Um dia, irmãos, foi marmita com lágrima, marmita mais salgada do que deveria. Porque, irmãos, é mais do que comida e bebida, é paz, é alegria. É por isso que você está aqui, irmãos. Por isso a gente salga, a gente é luz, né? Olha que legal. E, irmãos, não se preocupe. Talvez você tenha andado preocupado, mas o que vão pensar de mim, o que vão dizer, como que vão me tratar, não se preocupe, porque lá no versículo 18, eu acho que eu errei. Pode pôr o versículo 18, por favor, Mimi? Aqui mesmo, irmãos, não errei não, irmãos, tá certo. E eu digo a você, digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, diga comigo, e as portas do inferno não poderão vencê-las. Você está tendo medo do quê, meu irmão? É povo forte e corajoso, chamados. Oh, irmãos, o Jesus mesmo disse que as portas do inferno não vão prevalecer. Mesmo sob perseguição, irmãos, a igreja não foi destruída, não foi silenciada, não foi impedida, ela continua viva, ela continua crescendo. Se você, meu irmão, acha que a igreja está acabando, não, irmãos, a igreja está mais viva do que nunca. A perseguição nos faz andar mais rápido, irmãos. A perseguição nos faz avançar, senão a gente quer ficar só aqui, a comunidade dos santos. E eu amo a pastora Kátia ama o Fernando, e o pastor Fernando, e a gente fica aqui, irmãos, é gostoso, não é? Mas não, irmãos, ó, empurra, diga aí para ele, empurra, irmão, vamos lá, bora, let's go, para os que já foram para os Estados Unidos. Não é, irmãos? Irmãos, a igreja é poderosa. A igreja é o que Deus mais ama na terra. Isso para mim vale por tudo. Oh, declaração que mudou minha visão, irmãos. Ah, irmãos, a igreja continua sendo testemunha do poder de Cristo. Sabe por quê? Fica de pé que eu vou te dizer. A igreja continua sendo testemunha do poder de Cristo, porque é o próprio Cristo quem a edifica. Não é minha vontade, a tua vontade, nosso achismo, como a gente acha que é melhor, irmãos, mas é a vontade de Deus, o poder de Deus que edifica a igreja. A gente precisa se alegrar com isso, meus irmãos. Você é mais do que vencedor. Se nós estivermos, irmãos, na frequência aqui, ó, com Deus, com Ele, irmãos,
Nós somos mais do que vencedores. O mundo, irmãos, pode dizer o que quiser sobre nós. O governo pode dizer o que quiser sobre nós. Mas, irmãos, nós sabemos quem nós somos nele. Nós somos resgatados por Ele. A minha banda predileta é o Resgate. E a música da minha vida é Eu Vou Me Lembrar. Se desse tempo eu ia pôr, irmãos, para nós bater um cabelo. É um rock. E diz assim, irmãos, eu vou me lembrar de não me esquecer que tudo que eu fiz, e sempre eu vou glorificar o meu Deus, porque nunca foi alguém de carne e osso, que nos fez mais nobres. Fala, irmão, sobre verdades eternas. Ouça, você vai gostar também, nós vamos ser tudo fã, vamos no show junto. Irmãos, a gente precisa encher o nosso coração de verdades eternas. E não de mentiras que Satanás tem soprado na nossa cabeça. E nos feito achar que a gente é qualquer coisa, não somos. Nós somos a igreja viva, santa, preparada. É isso que nós somos, irmãos. Aí, ó. Vou deixar vocês ouvirem um pouco. Feche os seus olhos e comece a pensar sobre como você tem se comportado nessa terra. Ah, é você, Gedi? E eu achando que era um CD, irmãos. Então não vai cantar, né, Gedi? Quem é você, meu irmão? E quem é Jesus para você? Quanto você conhece de Jesus? Quanto? A música diz que Ele nos deu o próprio sangue como selo. Ele te deu o sangue dele como selo, irmãos. E o selo valida. O selo revela de quem você é, quem é o remetente. O selo, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Olhe para mim por um instante, irmãos. Eu termino dizendo, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Tenha cuidado. Continue crescendo no conhecimento de Cristo. Continue se alimentando da palavra de Deus. E não se abale, porque a igreja é vitoriosa. Amém? Amém?